audiovisual com quase 70% das empresas em atividade no Brasil. A informalidade volta a crescer e ajuda a levar renda ao país, aponta o IBGE. Quer ser dono do seu próprio avança no setor da economia criativa e até transformar o seu lar E cultura perde mais postos. Então você está pronto para ser um MEI. O trabalho como freelancer virou uma alternativa contra o desemprego. Explica pra gente por que não é só apertar um botão. Por que não é só apertar um botão? Caraca, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil explicar, porque atrás de toda pressão no botão existe um conceito, existe uma vida, existe um profissional, existem contas a serem pagas, cara. Existem responsabilidades. Aê, lembra que eu falei que eu quero o seu olho falando que ama esse mozão? Aê, é sobre isso, gente. Olha que lindo. Você não pode simplesmente chegar num evento desse que uma galera investiu a vida e só apertar o botão. Realmente top. Ó, um pelinho pra cá, um pelinho. Aí, ó, perfeito, jovens. Realmente top. Segura. Vamos ver se alguém piscou. Perrengue? Todos os dias. Pra mim é sempre um parto, um freela. Porque eu só sei que eu vou. Preciso fotografar um casamento. Mas onde que é o casamento? É em Osasco. Aí eu tenho que pegar eu sou uma abusada, eu pego um ônibus, pego um trem. Aí 3, 4 horas da manhã pra você ir embora. Eu pego o Uber. Então esses 600 reais acabam se diluindo em 400. Já aconteceu de eu literalmente dormir na rua. Eu dormi na rua. Eu não tinha mais como ir embora. Sem dinheiro, sem carona, sem nada. Uber eu comecei a pegar agora. E ainda assim, pra mim é muito difícil. Porque eu já fico cogitando, tipo, ai, meu freela, vai embora no Uber, meu freela. É uma sensação de impotência. Cara, é péssimo. Ser freelancer é isso. Pendurar, vestir e ir embora. Ah, é. O sorriso no rosto, vai mostrar que é feliz, né? É feliz de ser pai. Peraí. Sebastião Salgado, cara, você vê, o cara reconhecido internacionalmente. Vai ver os perrengues que o cara passou. É o caminho certo. É a única forma de fazer com que se reflita sobre questões importantes. Trabalhei contratado na prefeitura aqui da minha cidade, Mariporã. Trabalhei lá por um ano e meio, eu era o fotógrafo oficial do prefeito. Porém, com isso, você meio que fecha as portas dos freela. Automaticamente, porque você tem que estar à disposição daquele que te contratou, te registrou e tal. Só que eu saí num momento que era quase ali começo de pandemia e tal, e aí eu me vi numa situação muito difícil, porque eu fechei portas de freela. Falar que não tinha o que comer é algo muito forte, mas era quase isso. E você olhar meus 3 filhos dentro de casa e falar, papai, tô com fome, poxa, isso é difícil. Isso é muito difícil. Tchau, obrigado. Eita, que beleza. É bem isso. Ah, eu sou direto. Come pouco, né? Ah, Valentina, é um passarinho. Reparando naquela situação, eu vi, poxa, aqui do lado tem um terreno e tem mandioca. Então mandioca é comida. E aí eu pulei o muro e fui lá pegar a mandioca. Chegou um momento que eu tive que cavar com a mão. E hoje eu já não faço a mesma coisa. Prefiro priorizar meus freelancers. Porque eu não quero passar fome de novo, porque eu vendi minha liberdade. E freelancer pra mim é liberdade.
calor, não tá? Você tá calor, vida? O que é que o pai fazer? Pra fechar aqui? Deixa o pai fechar. Ai, vem aqui pra dentro. O pai tá velho. Coisa linda. Coisa linda. Eu acho que as pessoas têm o conceito de que é só um bico, sabe? Que acaba tendo uma outra profissão e não enxergam isso como um trabalho. Não reconhecem isso como um trabalho. Você tem que passar por tanta diversidade para você ficar bom naquilo que você faz, sabe? É necessário você passar por problemas que vão te deixar mais preparado para qualquer coisa que for vir, principalmente em situação de eventos, principalmente, né? Que é uma coisa que eu trabalho até hoje. E evento é uma coisa completamente imprevisível. Você não tem controle. Você não pode comer. O máximo que você pode fazer aqui no freela é respirar. Vai trabalhar não? Só engolir, só. Nada além de respirar. Eu no freela eu começo a explicar pro cliente. Fala, cara, os meus problemas é da porta para fora. Hoje é um dia feliz. Não é justo eu vir aqui mal-humorado. Não é justo eu vir aqui triste. E isso meio que vai cativando. Ele tá caindo pra baixo. É pra baixo? Não, é além da... Coisa do seu amigo Goiaba aqui, ó. Ó o vento, pode ir. Eu queria ele fazer na curva, tá ligado? E de verdade, se eu arrumasse um emprego de segunda a sexta, talvez eu até toparia, sim. Toparia, porque eu ainda assim teria a possibilidade de fazer os meus freelancers. Mas é só nessa situação de tipo, putz, azedou de vez, não tem trampo, outra pandemia, não tem amigo pra salvar agora e deu ruim. Eu gosto de textura da floresta, velho. É da real hora. isso. Eu fiz uma foto com o celular da Flávia ali, mano. Que bagulho louco, tio. Seus gordinhos, vai, cara. Não tem lição de casa? Ai, glória a Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Que foi? Sujou? Normal, tem que ser pra isso. É o horário de hoje, vai antecipar a lavação de louça. Fotografia, cara, você precisa entender de luz, você precisa entender da câmera, você precisa entender a parte técnica da coisa, o enquadramento, não só, né, enfim, tudo. E você precisa praticar isso. As pessoas, elas, com a facilidade, acabaram tendo essa percepção de que a coisa é fácil, é simples, né? Mas quando a gente vai para um lado profissional e não caseiro, aí é nesse momento que essas pessoas possivelmente vão procurar por algum profissional da área, e principalmente os independentes, pelo fator, talvez, até do valor, né? Uma coisa que eu achei muito legal, recente, foi agora na eleição, no primeiro turno, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, você votou naquele candidato lá que a gente conversou e eu te expliquei? Ela, votei, eu sempre vou votar nele. Falei, legal, você viu a fotinho dele que tá lá na urna? Ela vi. Falei, então foi seu filho que tirou aquela foto. Para muita gente isso pode não ser nada. Mas pensa para uma mãe falar, tá vendo? Meu filho é artista. A fotinha dele tá lá na urna eletrônica. Eu acho que só quem acha que é fácil é porque ou não precisou não viu um trabalho profissional de fato, apresentado ali para ela o resultado, ou porque nunca tentou fazer. Porque não é a mesma coisa, não fica a mesma coisa. As pessoas não sabem o que é dimensão de imagem, qualidade final, vários formatos diferentes. O Thiago podia entregar foto que a gente podia colocar no outdoor, se fosse o caso, de tão grande que era a foto. Então não dá para fazer isso com um dispositivo normal, porque às vezes a pessoa, até mesmo ela pode ter um equipamento excelente, de profissional. Se ela não souber utilizar esse equipamento, ela sai com uma foto comum. Então não tem muito o que fazer. Sim. Segura, deixa eu testar minha luz aqui. Nossa, isso vai ficar surreal de lindo. Tem vocês na foto, né? Por isso vai ficar lindo. Cara, de verdade,
eu mesmo apertado de grana, às vezes eu não baixo o preço. O que é mais comum é eu baixar valor por outras questões do que por perrengue, sabe? Porque para aquela pessoa, para aquele cliente, se eu baixar o valor para ele e ele entender que, tá baixando o valor porque tá precisando, então aí vira uma rotina. E por conta disso, acabam não entendendo o valor, o preço, na verdade, né, desse trabalho. Se a gente for pôr na ponta do lápis mesmo, merecia ganhar muito mais, sabe? Tem 3 freelancers no mês. Consigo pagar o aluguel, comprar o leitinho das crianças e pagar as contas. Mas e dar rolê? Dar rolê, irmão, é levar as crianças no parque ali que é de graça. Quem quebrou o controle? Não sabe, né? Quando a necessidade bate na porta, irmão, você não tem que gostar, você tem que fazer. Eu sei que dá muito trabalho e tem que ter muito empenho, né, para guardar memórias de pessoas, né? Não é só apertar um botão, nossa, tem tudo por trás. Então, a parte do profissional que registra... Eu valorizo bastante. Que registra esses momentos, para mim é aquela coisa. Tem profissionais e profissionais, em toda a área tem isso. E quando a gente encontra uma pessoa que se destaca, a gente tenta manter ela sempre perto. Então assim, não é só apertar o REC, né? Não é só apertar o botãozinho vermelho ali. Tem tanta coisa por trás, tem tanta coisa mais profunda do que se você só necessariamente apertar um botãozinho, sabe? Você vai ter que passar por muita coisa, vai ter que entender de muita coisa, vai precisar estudar muita coisa e outras, vai precisar também investir em muita coisa, né? Não é só você achar que você é o cara, o câmera, tendo um celular na mão. Tipo, isso tudo, Ótimo. Nó lindo. Tem bastante. Mas essas putz, ficou do caralho. E tem pessoas que não entendem. Acha que é simplesmente apertar um botão e tá tudo certo. E não é isso, sabe? Tem todo um conhecimento por trás, são os equipamentos que ele tem, que é um investimento muito grande, sabe? Que ele faz. Fora você saber, assim, a luz exata, o clique certo, o enquadramento certo. Então não é só uma foto. É muito mais, é muito além. E isso tem valor. Algumas pessoas não entendem esse valor e acham que tem que estipular um preço no trabalho dele. Acabou! Acabou! É tetra! Então assim, tem que ser muito bem pensado. Cada clique. Cada apertada no botão tem que ser muito bem pensado. Então, não é só apertar um botão.